Boa noite! Sejam todos bem-vindos. Ao vivo para mais um bate-papo especial hoje. Olá, Cileia! Cileia deixando aqui um boa noite. Pessoal que está ao vivo, como é que tá meu áudio, imagem? Estão vendo, ouvindo bem? Ó, a Celi também já está por aqui. Boa noite, Celi. Seja bem-vinda. Olá, a Domênica também por aqui com a gente. Seja bem-vinda. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Olá, Márcia, Ina, Maria Marlene, sejam todos bem-vindos. A Cileia falou que o áudio tá bacana. Beleza. Célio já tá por aqui. Célio, pode me enviar a solicitação que eu já coloco você ao vivo. O Marcos também já deve estar chegando. Beleza. O pessoal falou que o áudio e imagem já tá bacana. Qualquer oscilação, pessoal, vai informando por gentileza que nós vamos daqui. Ele aqui ao vivo. Beleza, agora deu. E Tudo jóia? tudo bem? Beleza, boa noite. Que legal a gente compartilhar aqui esse momento. Ô, gratidão. Deixa eu só ajustar minha câmera. Tá me vendo, me ouvindo bem? E ouvindo bem. Você também? Ah, Ó, beleza. Também te vejo, te escuto bem. Cristiane, Elvis, Jefferson. Ó, a galera aí, ó. Que Ó, legal, o gente. pessoal tá entrando, Alcione. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Sheila também. Olá, Sheila. Boa noite. Seja bem-vinda. Alana. Beleza. Pessoal que estiver nos vendo e assistindo ao vivo aí, por gentileza, vão colocando aí nos comentários de onde vocês são, para a gente ver até onde nossa audiência está alcançando vocês. Ao Marcos também chegou. Ah, beleza. Pessoal, lembra de deixar aquele joia, aquele coraçãozinho, isso ajuda a divulgação do nosso trabalho. Compartilha para os amigos aí que têm interesse pelo assunto, né? Dá tempo de ir chegando também. A Domênica está lá em Volta Redonda. Olha, Bacana. Ó, Teresina, Piauí. legal. Patrícia, em Teresina, bacana. Olha, Pouso Alegre, É, Cileia, Rio de Janeiro. Bacana. São Bernardo do Campo, São Paulo, a Irene. Show de bola. Deixa eu ver, o Marcos, acho que o Marcos já entrou aqui também, apareceu aqui. O Marcos, Marcos, pode enviar a solicitação que colocamos você aqui ao vivo com a gente também. Te dar início ao nosso bate-papo. Olá, Felipe, boa noite, seja bem-vindo também. Olha, tem mais gente de Pouso Alegre. ó, Bacana. Elvis pessoal. também, Pouso Alegre.
Pouso Alegre está em peso hoje. É a galera que me acompanha nas lives. Ah, que bacana. Beleza. Bom, hoje é um bate-papo também com um tema bem interessante, né, Célio? É, vamos falar aí sobre os traumas, sobre liberações, como lidar. Exatamente. Pessoal, o chat vai ficar aberto também, tá? Quem quiser fazer perguntas, né, fiquem à vontade, a gente vai acompanhando por aqui, tá? Quem estiver assistindo ao vivo e não teve a oportunidade de deixar as perguntas por aqui, pode enviar depois nos comentários, né, que a gente vai respondendo também. A Vivi, a Flávia. Legal, gente. Sejam bem-vindos. Pati, Marisa. Bem-vindos. Beleza. Bom, vamos dar início então? Vamos. Acho que Pessoal, tá o Marcos aí também. deixa eu ver, será que ele conseguiu? Não apareceu para mim aqui a notificação para colocar ele ao vivo. Deixa eu ver se eu consigo enviar daqui para ele. Enviar para ele. Deixa eu ver se eu consigo daqui. Tá falando que não Aí sabe. ele colocou. Ah, ele está no notebook, então é por isso, tem que ser, acho que pelo celular. A não ser que o notebook dele tenha alguma câmera integrada. Se Pelo tiver note eu um nunca webcam. Eu também não fiz pelo consegue. notebook. Eu faço pelo telefone também. Sério, ficou mudo o seu áudio quando você falou. Tipo. Não, eu tô perguntando se o Marcos consegue entrar pelo celular. Mas se ele conseguir entrar pelo celular, eu sei que dá tranquilo. Vai ter uma câmerazinha com mais, é só clicar nela que aí aparece para mim aqui, eu já coloco ele ao vivo. Diz ele que tem, deixa eu ver aqui. Veja se tem uma opção de uma câmerazinha com mais. Aí falou que vai pelo telefone. Ah, então, beleza, vamos aguardar o Marcos entrar. Enquanto isso, Célio, vai se apresentando para o pessoal, quem não te conhece. Verdade. Gente, meu nome é Celi. Eu trabalho sou palestrante, terapeuta, trabalho com algumas terapias, né? Constelação familiar, Theta Healing, EFT, multidimensional, e faço atendimentos, né? Atendimentos de consultório. E trabalho com umas palestras também, que eu adoro fazer palestra. E trabalho com liberações emocionais mesmo. Então, conheci o Henrique numa palestra que eu fui convidada dele, né? E com uma ferramenta que me chamou a atenção, porque eu não conhecia. E eu estou sempre em busca, né, de ferramentas novas, porque tudo que eu faço para mim primeiro. Então, como terapeuta, eu preciso me curar, né? Para eu. Ah, Aí, Agora deu certo. boa noite, Marcos. boa noite, pessoal. Beleza. Bom, todas as ferramentas que eu vou em busca são para mim, para o meu conhecimento. E aí, eu, tendo interesse, né, gostando da ferramenta, eu já começo a aplicar ou vou fazer em busca de cursos, do que for preciso, para começar a aplicar nos meus atendimentos, né? E aí, quando eu soube dessa ferramenta que o Henrique vai falar um pouquinho sobre ela, eu achei muito interessante. Falei, opa, preciso conhecer. E aí a gente combinou desse bate-papo aqui para saber um pouquinho mais. Ah, bacana, gratidão. É um prazer estar aqui com você. Sejam todos bem-vindos. Bom, deixa eu passar a bola aqui para o Marcos. Agora o time está completo. O Marcos se apresenta para o pessoal. Vamos lá. Meu nome é Marcos, né? Eu acredito que a maioria aí do pessoal que está no chat já me conhece lá do Instituto, né? Outros me conhecem fora também. Eu trabalho na área, né, de consultoria ambiental e
e também com terapias, né? A gente faz os trabalhos lá no espaço com constelação familiar, com medicinas, né, sagradas, e a gente está construindo aí um espaço de amor, de autocura, onde as pessoas, né, podem encontrar consigo mesmas, né, nos trabalhos que a gente tem feito por lá. E agora a gente está aí, né, conversando com você para trazer mais né, mais conhecimento, mais ferramentas para que a gente possa atingir esse objetivo. Ah, que bacana, gratidão. Bom, deixa eu me apresentar aqui para o pessoal também, né, que não me conhece. Muito prazer, eu sou Henrique Souza, sou professor e terapeuta em uma metodologia chamada homeostase quântica informacional, né, ou HQI. HQI ela é uma técnica, ela é uma ferramenta, né, uma metodologia de autocura consciente, né, que permite à própria pessoa fazer um ajuste de consciência, eliminando na consciência as informações negativas que desencadearam os desequilíbrios onde ela vivencia na matéria, ou seja, na nossa realidade física. Então, ela pode ser aplicada para uma realidade financeira, um desequilíbrio na saúde, nos relacionamentos, afetivo, compulsão. Todas as áreas podem ser aplicadas e trabalhadas com HQI. Né? E a HQI, ela traz a proposta também de uma integração, né, para quem já faz algum outro tipo de trabalho, ela pode ser integrada, ela não contradiz nenhuma crença, religião, técnica ou prática que a pessoa pratica. Por isso nós temos vários alunos, amigos, parceiros, clientes que são espírita, evangélico, católico, ateu, terapeutas em outras metodologias também, todos podem integrar e nós sempre defendemos essa integração que vai sempre potencializar os resultados. Né? Então a metodologia é nova, né, relativamente nova, e nós buscamos desenvolver esse trabalho mesmo, e fico muito feliz, né, em hoje poder estar compartilhando e dividindo, né, a tela e o trabalho, e fazendo essas parcerias, né, com outros profissionais também que estão aí fazendo seu trabalho também, levando a mensagem de amor, levar conhecimento às pessoas também. Então fico muito feliz em estar aqui compartilhando esse momento com vocês também, né, e hoje a gente vai bater um papo aí bem legal aí sobre traumas, né, e como que nós podemos trabalhar com tudo isso aí no dia a dia. Né? Legal. E acho que você pode começar falando aí pra gente sobre o que é trauma, né? Boa, vamos começar, né? Trauma. Eu tenho uma curiosidade também, de acordo com o seu conhecimento, onde que você acha que se origina o trauma? Ele começa desde o útero, começa antes, começa depois? Em que momento você acha que ele já pode acontecer, pode começar, né, a marcar a nossa vida? Ah, bacana. Bom, é uma pergunta bem interessante, né? Porque a gente não aprende a lidar com isso na escola, né? A gente não aprende isso de berço. E a nossa vida é feita por uma sucessão de momentos. E esses momentos vão passar pela capacidade das nossas escolhas, que nós vamos fazendo ou deixando de fazer ao longo da nossa experiência. E se a nossa capacidade de escolha está comprometida com algum evento traumático ou pelo acúmulo de informações negativas na nossa consciência, então toda a nossa realidade está comprometida. Né? Então a gente busca aprender tantas coisas desde a infância, mas esse é um assunto que não é, pelo menos não era, né, que vem mudando isso, né, dos últimos anos para cá. Estamos tendo esse privilégio, essa oportunidade de ter acesso a vários materiais, vários conteúdos, técnicas, terapias, que vem trazendo esse autoconhecimento para as pessoas, tão importante. Bom, então vamos começar então pela definição de trauma, né? Na nossa visão, o que seria traumas? Não que nas outras visões estejam errados, né? Só um ajuste de linguagem, porque esse ponto de vista no nosso trabalho tem tudo a ver com a própria técnica que nós trabalhamos. Porque muitas pessoas associam trauma com um evento de maior expressão, né, muito marcante. Né? Então, não que isso esteja errado. Agora, na nossa visão, nós chamamos, com o nosso trabalho com HQI, nós chamamos de trauma qualquer fato que a pessoa tenha vivenciado e que esse fato tenha gerado informações negativas na consciência dela. Tá? E que informações são essas? Sejam informações mentais ou informações emocionais. Seja uma crença limitante, uma hereditariedade que ela recebeu, um pensamento negativo, um condicionamento onde ela esteja condicionada a determinado movimento, né? Ou os padrões emocionais também, que são sentimentos, emoções e sensações. A junção dessas informações negativas na consciência é o que nós vamos chamar de trauma. Por quê? Nós entendemos que nós vivenciamos realidades em desequilíbrio na matéria
por causa do acúmulo de informações armazenadas na nossa consciência. E se essas informações na nossa consciência estão em desequilíbrio, então tendemos a vivenciar uma realidade física desequilibrada. Então, seja uma realidade no financeiro, no relacionamento, na saúde, um comportamento, qualquer que seja essa realidade. E o que vai gerar esse desequilíbrio? Vai ser, então, essas informações que nós vamos vivenciando no nosso dia a dia. Então, por isso que nós chamamos de trauma qualquer fato. Porque eu sempre brinco nos encontros, assim como nas religiões fala que não tem nem pecadinho, nem pecadão, eu sempre brinco que no nosso trabalho não tem nem trauminha, nem traumão. Porque medo vai ser medo, independente se vai ser de uma onça ou de uma barata. Raiva vai ser raiva, independente se vai ser de um término de um relacionamento ou do maridão que deixa a toalha molhada em cima da cama. Então, na nossa visão, o que vai desequilibrar não vai ser a intensidade de um sentimento, e sim o acúmulo dessas informações. Já ouviram aquele ditado chinês que fala que, aquele provérbio chinês que é um floco de neve que enverga o bambu? Um floco de neve é tão pequenininho, parece tão insignificante, né? Mas é apenas um que vai envergar esse bambu. Por quê? Porque vai ter um acúmulo. Vai acumulando, acumulando, ele não enverga, mas vai chegar que um vai fazer a diferença e ele vai envergar. Então, nós partimos, então, dessa mesma visão. Então, não vai ser uma raiva que vai desequilibrar, não é o sentir, vai ser o acumular. Então, por isso que é importante, principalmente com a prática da HQI, né, da homeostase quântica informacional, que permite essa eliminação dessas informações, desses registros na nossa consciência, da importância em trabalhar tanto os fatos de maior expressão, como um término de relacionamento, um falecimento, uma falência na empresa, um acidente de carro, uma violência sexual, como esses sentimentos corriqueiros do dia a dia. E eu até incentivo os alunos também, né? Nós temos grupos onde eu acompanho também os alunos, eu sempre promovo alguns encontros, e eu sempre reforço nesses encontros em estar trabalhando esses desequilíbrios do dia a dia. Até porque é neles que se concentra a maior quantidade de informações que nós vamos armazenando na nossa consciência. Porque não é todo dia que você bate um carro, não é todo dia que você termina um relacionamento, não é todo dia que morre um parente, que sofre uma agressão, mas é todo dia que está preocupado para pagar um boleto numa conta, para chegar no horário no trabalho, a raiva do filho que fez uma pirraça, o maridão que está torrando a paciência. Então, todos os dias a pessoa está exposta a essas informações. A longo prazo, elas tendem a gerar o desequilíbrio, né? E aí, na pergunta, né, que o Marcos fez, onde que começam esses traumas, né? Então, nós recebemos essas informações já desde a nossa primeira infância, né? E vamos contribuindo ao armazenamento dessas informações ao longo da nossa experiência que nós vamos vivenciando, né? Então, nós temos uma troca constante. Essas informações são tanto vivenciadas pela própria consciência individual da pessoa, como também informações que ela vai recebendo de todos que ela está inserida no meio. Que legal. E como que funciona? Por que funciona? Boa. Por que funciona? Porque nós vamos esvaziar esse nosso HD. Eu sempre busco trazer uma analogia, como se fosse uma analogia do computador, né? Se você pega seu telefone, por exemplo, ou um computador, quando ele vem de fábrica, ele está ali com HD zerado, né? Com bastante espaço de armazenamento. Então, ele vai vir com algumas instalações de fábrica, né, que é importante para o funcionamento dele, e outras você vai formatando de acordo com o uso do seu aparelho. A longo prazo, se você começa a acumular informações nesse aparelho, o que vai acontecer? Ele começa a apresentar defeito. Não é assim? Começa a ficar lento o processador dele, daí a pouco ele começa a esquentar, daí a pouco ele não começa a executar determinadas funções, vai começar a apresentar algum defeito. Esse defeito já ele começa com um acúmulo de informações no software dele, no sistema operacional dele, que vai gerar como consequência um defeito físico. Ele pode esquentar, vai ter dificuldade de processar as informações e vai apresentar um defeito físico. Esse defeito físico não vai adiantar você passar um paninho molhado, tirar a poeira dele, para ele voltar a funcionar. Você vai ter que mexer no sistema, não é? E não é, na maioria das vezes, se você instalar alguma coisa nova, pode até funcionar, mas dependendo daquela quantidade de informações que tiver ali, você vai precisar fazer uma limpeza nesse HD.
né? Vai ter que jogar alguma coisa fora ali, para poder liberar espaço para que ele volte a funcionar normalmente, né? Eu sempre uso essa analogia que ela é perfeita para ilustrar como que funciona. A neurociência, né, ela veio demonstrando com os estudos, principalmente de um cientista famoso chamado Carl Pribban, até indicado ao Prêmio Nobel. Ele foi um dos pioneiros a desenvolver alguns estudos que até os trabalhos dele, até então, é o que a neurociência chamava de hard problem, né? Eles acreditavam, até então, que as informações ficavam armazenadas no nosso cérebro físico, né? E eles descobriram que não. Essas informações ficam fora do cérebro, né? Em um campo quântico, né? Que depois vieram outros cientistas desenvolvendo outras teorias que fundamentam essa ideia de que existe um campo informacional fora do nosso espaço e do tempo, né? Um dos criadores de algumas teorias que aprofundam nesse trabalho, né? Quem já acompanha meu trabalho aqui também já deve ter visto algumas lives com ele, o Dr. Francisco de Biasi, onde ele criou uma teoria holoinformacional da consciência. Ele diz que existe um campo informacional holográfico que permeia o nosso cérebro e que essas informações não estão armazenadas no nosso cérebro, estão armazenadas em um nível da consciência, como se fosse a nossa nuvem, né? Então essas informações ficam armazenadas ali. O nosso cérebro é quem vai fazer uma interconexão com essas informações e vai processar ela no nosso nível físico, né, no nosso cérebro. E essas informações, quando estão sobrecarregando, então, essa nossa nuvem, né, tende a gerar um desequilíbrio na nossa realidade física. Então, aqui eu estou falando em desequilíbrio físico. Tem vários estudos que demonstram como que as doenças têm uma influência emocional, né? Todos os outros movimentos são formas de expressões na matéria dessa doença se manifestar, mas ela começa com um desequilíbrio na nossa consciência. E boa parte dessas informações são emocionais, né? Então, e aqui eu estou falando em desequilíbrio na saúde. Só que existem outros desequilíbrios onde essas informações também vão apresentar consequências diretas na nossa realidade. Principalmente na nossa capacidade de escolha, comportamento, condicionamentos, padrões repetitivos, né? Tudo isso vai ser influenciado por essas informações na nossa consciência. E aí entra na pergunta que você fez, né? Como que nós vamos fazer isso? Dando um delete, eliminando essas informações que estão no nível da nossa consciência, né? E a HQI, né, a homeostase quântica informacional, ela vai ser a técnica, a ferramenta, é como se ela fosse, então, o nosso programador, né? Para poder fazer a eliminação dessas informações na consciência e, como consequência, mudar a nossa realidade prática. Assim como você elimina os arquivos armazenados no seu aparelho e o seu aparelho vai, né, apresentar uma melhora, né, entre aspas, quando você também ajusta a sua consciência, o seu corpo responde. E toda a sua realidade prática que vem dessas informações na consciência. Entendi. Eu costumo dizer, às vezes eu faço a pergunta aqui, né? Onde que estão os seus pensamentos? Aí todo mundo responde, está na cabeça, está no coração. Eu falo, tá bom, então vamos imaginar que você passa por uma cirurgia no seu cérebro. E aí o médico corta a sua cabeça. Ele vai saber o que você está pensando? Não, não vai. Por quê? Porque não está no cérebro, não é físico, né? Então é um campo energético de informações, né? Então... Exatamente. E isso é tão interessante, isso que você trouxe, né? Isso explica por que tem pessoas que existem algum desequilíbrio, por exemplo, no núcleo familiar, e isso vamos até mais além, né? Não só no cérebro, né? Isso, qualquer outro tipo de informação. Porque nós podemos perceber na prática uma pessoa que tem um problema, por exemplo, no âmbito familiar, e ela sai desse ciclo, né? Desse núcleo familiar, ela muda de estado geográfico, e o que acontece? Os problemas acompanham, né? Ela começa a reproduzir esses traumas, essas situações, esses conflitos em outras pessoas. Vai mudando apenas a projeção. Isso vale para uma questão social, né? Onde você tem um envolvimento ali com um grupo de pessoas, seja de parentes ou de familiar, né? Como também para qualquer outro movimento, como financeiro, por exemplo. Quantas pessoas têm um desequilíbrio financeiro, muda de emprego e vivencia os mesmos desequilíbrios? O relacionamento, né? Eu sempre brinco, arruma uma tranqueira, termina com a tranqueira, arruma outra, reproduz os traumas todos novamente, né? Por quê? Porque esse problema
não está na família, ele está armazenado na consciência dela. Ah, Henrique, então isso isenta o erro de outras pessoas? Não. Né? Só que esse erro das outras pessoas só vai te afetar se você tiver informações condizentes. Senão ela vai ressoar esses traumas e esses conflitos com outras pessoas e não com você. Porque todo mundo tem informações positiva e negativa. Se ela vai ressoar com positivo ou negativo com você, né? Isso positivo e negativo aqui é forma didática de falar, que ao fringir dos ovos tudo é neutro, né? Nós que polarizamos com a nossa consciência dual se é algo positivo ou negativo. Mas aí, nesse ponto de vista polarizando, se você vai ressoar com informações negativas ou positivas com essa pessoa, que também tem informações positivas ou negativas, vai depender do que você tem. E aí um ativa no outro e as lacunas se preenchem. Né? Então, se um tem raiva, o outro também tem raiva, eles acabam ressoando com a raiva e ali qualquer faísca pega fogo. Né? E a questão da informação não está no cérebro, isso é muito interessante. Porque tem vários estudos, né, que dão, principalmente na neurociência, que demonstram pessoas que fazem cirurgia, retira parte do cérebro, e onde é que fica essa informação? Né? Onde é que ela está armazenada? E um outro ponto também, que eu gosto sempre de frisar bastante, é que as pessoas falam assim, ah, mas eu não tenho trauma. Ah, aquela situação que aconteceu lá, aquela raiva do pai, aquele medo, aquela tristeza, aquilo já passou, ficou no passado. Né? Depende. Vai depender do ponto de vista, de onde que nós estamos olhando esse trauma. Se nós estamos olhando do ponto de vista físico ou do ponto de vista da consciência. Por quê? Porque tudo aquilo que nós chamamos de emoções, sensações e sentimentos é só uma bioquímica que o nosso cérebro vai fazer. O nosso cérebro é dividido em 3 camadas. Né? Nós temos o cérebro reptiliano, o sistema límbico e o neocórtex. O reptiliano é responsável pelas nossas atitudes instintivas e o límbico responsável como se fosse a nossa fábrica de emoção no nosso cérebro. Né? E o neocórtex vai ser a nossa razão, onde nós vamos racionalizar e buscar compreender tudo isso. Isso no nível físico do cérebro. Então, tudo que nós chamamos de raiva, medo, tristeza, né? Todas essas emoções, sensações e sentimentos, é só uma bioquímica que o cérebro vai fazer. Então, um medo, por exemplo, é X% de cortisol, uma baixa de dopamina, de endorfina, de serotonina, né? X% disso, daquilo, vai gerar uma sensação no corpo que eu vou chamar de medo. X% disso, X% daquilo, eu vou chamar de prazer, de euforia, de tristeza. Então, tudo são só neurotransmissores, né? É uma bioquímica que o cérebro vai fazer. Essa bioquímica, quando o cérebro produz, e isso é disparado na nossa corrente sanguínea e muda toda a fisiologia do nosso corpo, isso com o tempo é expurgado, sim. Né? Ou vai afetar a nossa célula e vai acabar virando uma somatização, uma doença, ou pode ser expurgado de alguma outra forma que o corpo busca liberar tudo isso. Então aquele medo, aquela raiva, aquela tristeza que você sentiu há 10, 20, 15 anos atrás, no nível físico, que segue uma linha do tempo linear, realmente já passou. Né? Só que no nível da nossa consciência, né, ela opera com leis diferentes do nível físico. Ela não respeita as mesmas leis de espaço e de tempo. É como se fosse um eterno agora, né, na nossa consciência. Então lá não tem distinção de passado, presente e futuro. Então aquela raiva, aquele medo, essa informação ela está armazenada em 2 níveis. Ela pode estar gerada como o medo que você sentiu quando apanhou do pai, uma bioquímica no cérebro, e com uma informação de medo na sua consciência. A informação de medo, a bioquímica, essa, realmente, eu concordo. Ah, já passou, o corpo já expurgou. Já a informação que está armazenada na consciência tem uma boa probabilidade dela ainda estar armazenada na consciência. Né? E é essa informação que o cérebro vai projetar hoje, 10, 20, 15 anos depois, e projetar no corpo físico. Então, por isso que aquele trauma do passado tem uma influência, sim, no dia a dia hoje. Então, ela pode não ter mais medo do pai, fisicamente, porque já pode estar velhinho, né? Você não vai aguentar me dar um tapa mais. Mas aquele acúmulo de medo que está armazenado ali, ela pode estar projetando em outras áreas da vida dela, onde ela consegue se sentir insegura, ansiosa, preocupada, que são derivações desse medo. Né? Isso vale, estou trazendo aqui o exemplo do medo, mas isso vale para a raiva, para a tristeza, para a carência, para a rejeição. E todos esses traumas vão influenciar diretamente na realidade prática nela no dia a dia. Porque aqueles medos do passado pode ter gerado um movimento agora, onde ela está condicionada a sentir medo, sentir insegura. Então, se ela era agredida lá atrás pelo pai, hoje ela pode ter uma insegurança em ser agredida. Ou ressoar
e atrair pessoas que podem agredi-la para que ela revivencie novamente aqueles momentos traumáticos lá de trás. E esse pode ser um companheiro agressivo, pode ser um filho agressivo, pode ser um assaltante, né, um conflito na rua, ou até mesmo as derivações desse medo, como uma insegurança. E agora ela tem medo de ser agredida, então mesmo que ela não tenha agredida, esse medo lá de trás está influenciando. Talvez hoje ela não tenha tranquilidade, a segurança de sair na rua por medo de ser agredida. Talvez ela tenha medo de se dedicar a um relacionamento por medo de ser agredida. Ou talvez ela pode expressar agressividade com outro, ou seja, agora eu bato antes de apanhar. Então, todas essas informações do passado influenciam no dia a dia, sim, onde ela vai vivenciando outros eventos. Trouxe aqui eventos do medo, mas isso vale para outros sentimentos também. Por exemplo, a tristeza, as carências, né? Se ela tem acúmulos de carência e estiver presente no dia a dia dela hoje, é onde ela pode vivenciar uma busca de compensação, né? Buscando prazer em alguns outros movimentos, né? Ou confundindo essa carência com desaprovação e rejeição e buscando aprovações de outras pessoas. Isso pode desencadear um movimento onde ela pode ser aquela pessoa que quer carregar o mundo nas costas, né? Ou seja, será que isso está por trás de uma carência lá atrás, de uma rejeição, e agora ela busca uma aprovação, buscando ser boazinha, né? Percebe? Então é muito sutil. Então esses sentimentos estão presentes no dia a dia das pessoas facilmente. E quando a gente fala de trauma, né, fala, ah, não tem trauma, isso já passou. Né? E por isso é interessante esse tema de hoje, para a gente perceber o quanto isso está presente no dia a dia. E aí entramos numa frase que eu gosto sempre de colocar nos meus folders, né, que eu coloco lá. Escolhas conscientes evitam realidades inconscientes. Porque se a pessoa não está consciente desses movimentos, ela vai ficar agindo e fazendo escolhas no piloto automático e vivenciando todos esses desequilíbrios aí do passado no presente. Por isso que ela leva os problemas com ela para onde ela vai. Agora eu quero fazer uma pergunta. Me fala uma coisa, Henrique. E quando que a gente sabe que esse trauma foi anulado, ele pode ser anulado? Como que a gente sabe que isso aconteceu? Ou então que ele não afeta mais a nossa vida de forma tão forte, né, e ativa? Boa. Bom, eu vou te responder essa pergunta do ponto de vista da HQI, né, que é a técnica que nós trabalhamos no nosso dia a dia. A HQI ela trabalha com a eliminação instantânea das informações. Então, por ela ser uma técnica, né, uma prática, e você mesmo pratica essa técnica, então qual que é a forma de você praticar a HQI? Ou você pode participar dos encontros e aprender a técnica e já praticar, né? Ou também esses encontros que eu falo são as palestras onde nós promovemos, ensinamos todo o fundamento científico e teórico da metodologia, discussão de caso, o raciocínio para saber que tipo de trauma está relacionado com cada tipo de desequilíbrio que a pessoa está trabalhando. Então, a HQI, além de ter a técnica, existe também um estudo profundo onde nós conseguimos ser bem precisos na localização dessas informações. E a técnica, por permitir essa eliminação instantânea, você pode conseguir perceber essa mudança na hora. Então, se você tem um trauma que aquilo desequilibrou você e mexeu com você, você utilizando a técnica, você consegue lembrar do fato. Eu até falo assim, comecem por aquele fato cabeludo, né, onde você já lembra dele e ele já remexe com você. Né, e você utiliza a técnica e você consegue perceber essa mudança ali instantânea na hora. Então, você pode perceber no caso de uma dor emocional, né, você pode fazer até já lembrando do fato, você lembra do fato, identifica o que sentiu, utiliza a técnica, lembra dele de novo. Né, você consegue perceber que foi eliminado. E no caso da realidade prática, você pode perceber pelos seus resultados. Então, por isso que é muito comum, quando você elimina as informações, você tem um novo olhar, né? Você tem uma nova consciência. Então, se antes você, por exemplo, roubava, né, quando você elimina as informações que geravam essa necessidade de roubar, você vai perceber que não faz mais sentido roubar. Né? Você consegue mudar a sua consciência. Né? Se você tem uma doença e você identifica as informações que geraram esse desequilíbrio na saúde, você elimina, você consegue perceber a mudança no seu corpo físico, onde, né, você consegue desenvolver a autocura. Se você é uma pessoa agressiva ou deprimida, você elimina, você consegue perceber que você já não faz mais sentido para você essa realidade, é onde você muda essa realidade. Então você pode perceber já mensurando os resultados práticos mesmo. Maravilha. E a questão dos assuntos, então, todos os assuntos, né?
qualquer assunto que relacionamento financeiro, família, porque tá tudo interligado, né? Exatamente, né? Porque todas essas informações nós vamos vivenciando e armazenando tudo isso na consciência lá desde, né, desde a infância, desde o útero, né? A metodologia respeita todas as crenças e trabalhos, então, né, até também quem acredita em vidas passadas, respeitando todas as crenças e religiões também, esse conteúdo também pode ser trabalhado com HQI. Então, todas essas informações, né, sejam recebidas e ou as processadas, contribuem para a nossa consciência individual. E todas elas podem ser ajustadas com a ferramenta. E quando você ajusta a sua consciência, você ajusta automaticamente a sua realidade física. Tem alguma questão de fazer isso para outra pessoa? Não, é sempre para a gente mesmo, certo? Isso. O processo é sempre autocura. Boa pergunta, né? O processo é sempre de autocura. Então, é você mesmo que vai conseguir promover essa mudança de realidade. Tá? No formato do nosso trabalho, existem também a opção do atendimento individual, acompanhamento individual, mas até nesse processo individual, quem vai implementar essa mudança de realidade é a própria pessoa. O meu papel como terapeuta não é curar ninguém, e sim ensinar a você a como desenvolver esse dom da autocura que todos nós já temos dentro de cada um de nós. Então, se eu corto o meu braço, se eu machuco, se eu tenho uma doença, o nosso corpo ele já tende a se regenerar sozinho. Né? Agora, quando é uma doença mais séria, né, acabamos bloqueando esse movimento. Por quê? Por causa do acúmulo dessas informações negativas, que vai criando uma couraça na nossa consciência e vai limitando a nossa capacidade que todos nós já temos. Né? A espiritualidade, várias passagens bíblicas, tem várias passagens que falam isso. Né? Jesus Cristo mesmo, que é a referência da nossa cultura judaico-cristã, aqui mesmo ele falava, né? Vós sois deuses, você pode fazer o que eu fiz e muito mais. Né? Ou seja, todos nós já temos esse dom dentro de cada um de nós. E nós vamos bloqueando isso por causa desse acúmulo de informações. Então a HQI ela vem como uma ferramenta que vai permitir você resgatar esse dom da autocura, só que agora de forma consciente. Você vai estar consciente daquilo que você está ajustando. Né? Porque um processo de autorregeneração, né, ele é inconsciente. Você não precisa ficar ali programando seu braço, vamos se curar. Né? Ele já se cicatriza sozinho, natural. A HQI vai permitir você ter consciência daquilo que você está eliminando, que contribui para esse desequilíbrio na sua realidade prática. Isso vai trazer você cada vez mais consciente, mais presente para o aqui e agora também. Percebendo, né, os sentimentos no dia a dia, conforme vão acontecendo, né? Exatamente, né? Você começa a se auto-perceber. Então a gente sai daquele ciclo vicioso, aquele automatismo, né? Aquele padrão repetitivo, onde nós vamos vivenciando e fazendo escolhas automáticas e robotizadas sem nem saber o porquê. O inconsciente sabe, né? Por isso é um outro trabalho que eu desenvolvo em paralelo sobre as sombras psicológicas. Né? Tudo aquilo está reprimido ali e está consciente de forma inconsciente, porque a gente sabe de tudo isso. Não é à toa que nós buscamos de forma de autoproteção, buscar fugir das dores, né, sofridas no passado, né, reprimindo, jogando concreto em cima. Né? Tudo isso está consciente por uma parte da nossa consciência, mesmo que ela esteja reprimida. É por isso que existem as autossabotagens, né, e todos esse desequilíbrio. Porque muitas das vezes nós vamos contra nós mesmos. É aí que entramos em conflito. Que é onde eu exploro bastante nesse trabalho sobre as sombras psicológicas. Nós, seres humanos, inicialmente, né, falando de uma forma geral, acreditamos que por trás desse corpo físico existe apenas uma personalidade fazendo escolhas. Né? Então, quero saúde, quero prosperidade. Eu sempre uso um exemplo do ônibus. Né? O ônibus ele tem um volante, né, e um motorista ali dirigindo o veículo para ele ser conduzido pela via. Nós acreditamos que o nosso corpo só tem uma personalidade ali dirigindo esse corpo físico. Né? Só que não, nós temos várias personalidades que vão nascendo e surgindo ao longo da nossa experiência. E quando essas personalidades caem num dilema, onde elas ficam presas, faço ou não faço, isso é culpa, isso é injustiça, está certo, está errado, devia ter feito isso, mas devia ter feito diferente. Quando cai nesse dilema de certo, errado, de bom e mal, entra nessa pendulação, nessa dualidade, é onde ela racha a sua personalidade e começa a se fragmentar. Então nós temos várias personalidades. Então nós temos personalidades infantis, nós temos personalidades adultas, que são as nossas personas que nós vamos
vestir essa roupagem para interagir com o nosso meio social. E muitas das vezes até interagir com nós mesmos. Né? Sabe aquele diálogo interno? Quando você está ali, nossa, será que eu faço isso? Aí você faz, não, que burro, errei, não devia ter feito isso. Aí vem outra voz, não, mas devia ter feito, não, mas é assim, é assado, não vai dar certo, vai dar errado. Se tivesse só uma personalidade, não existia um diálogo. Né? Ia ser um monólogo, né? Ou seja, tá só você com você ali. Mas não, quantas vezes a gente fica ali remoendo, né? Quantas pessoas perdem o sono à noite, ou seja, esse diálogo, esse interno, são essas personalidades fragmentadas. E quando elas estão em desarmonia, só temos um corpo para manifestar quantas personalidades, quantos desejos. Uma pequena porcentagem, que é a nossa parte racional, que vai ditar as regras. As outras vão ficar assistindo reprimida lá de dentro e dando pitaco, julgando, criticando, né? Se auto-julgando, autocriticando, puxando tapete. Né? Então, por exemplo, tem uma personalidade lá que se culpou, por exemplo, lá com 7, 8 anos, seja lá por cargas d'água foram, que se culpou pelo término do relacionamento dos pais. Esse adulto cresceu e quer ter um relacionamento perfeito. Agora, aquela personalidade infantil com 8, 9, 10 anos que se culpou pelo relacionamento, vai ficar feliz vendo o corpo se manifestando um relacionamento feliz, sendo que ela acredita que foi culpada pelo término do relacionamento dos pais? Não vai. Essa vai ser uma das personalidades que vai querer puxar o tapete. Né? E aí vai auto-sabotar esse relacionamento de várias formas. Então, a hora que o ego baixar a guarda, essa sombra pula ali e faz um ato falho, faz alguma situação ali que vai atrapalhar esse relacionamento. Né? Ou trai, ou há uma atitude de ciúme, ou critica, ou briga, ou julga. E aí depois vem aquela ressaca moral. Quem que é a ressaca moral? É a parte da personalidade adulta que tomou consciente da criança interior que fez besteira. E aí ela fica com vergonha, e ela fica... Né? Ou seja, começa uma guerra interna. A criança vai ficar com raiva dessa personalidade do adulto, a personalidade adulta com raiva da criança que foi lá e fez besteira, e aí vira uma guerra interna, e o corpo fica parado, vendo tudo isso, esperando se decidir internamente. Aqui eu trouxe um pequeno exemplo de duas personalidades em desequilíbrio, que já dá para ver que dá conflito. Todo mundo deve assistir, ou já deve ter visto, os reality shows. Uma casa com 12 pessoas habitando dentro de uma casa aí, no Big Brother, por exemplo, já dá para ver a briga que é, o conflito que tem. Agora, imagina dentro de um corpo físico, que é a nossa morada, a nossa casa, com centenas, milhares de personalidades. Quantas personalidades nós temos? Imagina a confusão que é. A confusão nós vemos na realidade prática. É um desequilíbrio na saúde, é um desequilíbrio no financeiro, aí ganha o dinheiro, daí a pouco sabota o dinheiro, arruma um relacionamento e sabota o relacionamento, aí começa a comer em desequilíbrio e sabota o corpo, quer fazer um exercício na academia e não consegue ir, quer estudar, não consegue estudar. Ou seja, todos esses desequilíbrios estão presentes. Né? E aí que muitas das vezes, que eu sempre falo, ganhar no grito não resolve. Muitas das vezes nós entendemos a importância de fazer um exercício ou de cultivar um relacionamento saudável. Nós entendemos, mas não conseguimos colocar isso em prática. Por quê? Porque entendemos com a razão. Né? E são mecanismos, como se são HDs diferentes na nossa consciência. Lembra que eu falei que tudo que fazemos ou deixamos de fazer está embasado pela razão ou emoção? Muitas das vezes nós compreendemos com a razão. Só que boa parte das escolhas são influenciadas pelas emoções. Por isso que muitas pessoas entendem a importância de tal coisa, mas não colocam em prática. Por quê? Talvez entendeu com a razão. E com a emoção, tá com rancor, tá com raiva, tá com mágoa, tá triste, tá com culpa, tá com medo, tá com injustiça. E tudo isso vai limitando as ações dela, que ela quer agir com a razão. E aí fica aquela guerra interna também. Que além de ter uma guerra entre personalidades, também existe uma guerra entre razão e emoção. Né? Tudo bem, entender com a razão já está meio caminho andado. Né? Que a pessoa que não entendeu nem com a razão, ela está mais automatizada ainda. Vai ficar mais inconsciente repetindo esses ciclos repetitivos. Então, a primeira porta já é a razão. Né? A outra, depois, alinhar o coração, né? As emoções também, para que ela consiga fazer escolhas aí conscientes. Tá. Então, de certa forma, vai estar sempre olhando para uma situação, mas os sentimentos dessa situação, é isso, né? Exatamente. Porque boa parte das crenças, elas surgem para reafirmar um desequilíbrio emocional. Tá? Não necessariamente é nessa ordem. Né? Tem pessoas que podem ter uma crença adquirida por ouvir. Né? Então, a mãe repetia determinada crença, por exemplo, homem não presta.
Homem não presta. Lá, seu pai aprontou comigo de novo. Homem não presta, homem não presta. Ela vai ouvindo isso e ela começa a se convencer e começa a acreditar, então, que homem não presta. Então, para reafirmar essa crença que ela adquiriu, ela pode fazer escolhas, ou atrair, ou colapsar, ou criar situações na matéria, aonde agora ela vai vivenciar situações, ressoar com conflitos, com homens que não prestam. E essas situações que ela vivenciar vai ativar nela sentimentos de rejeição, de carência, de raiva, de injustiça. Ou seja, aqui nós temos um movimento onde uma crença gerou um desequilíbrio emocional. Ou seja, um padrão mental gerou um desequilíbrio emocional. Mas muitas das vezes pode acontecer ao inverso. A pessoa pode vivenciar um choque traumático ali, onde ela teve uma exposição emocional que gerou um desequilíbrio, e ela pode buscar na razão justificativas para justificar esse desequilíbrio emocional dela. E aonde ela pode começar a desenvolver crenças, né? E aí isso tudo vai estar muito linkado. Então, por exemplo, ela sofreu situações onde ela foi criticada, por exemplo, na escola, né? Ah, você é burra, você não consegue fazer nada e tal. Eventos traumáticos onde ela sentiu carência, rejeição, desaprovação. E ela pode começar a buscar, então, crenças para justificar, então, esses movimentos, né? Realmente eu não presto para nada. Agora, ela acredita que ela é incapaz. Ela tem uma crença de incapacidade, que é diferente da sensação de inferioridade, de incapacidade, de frustração, né, que ela sente. Percebe? São mecanismos diferentes. Estão armazenados em caixinhas diferentes na nossa consciência, né? E a HQI vai ser, então, a técnica, a ferramenta onde a gente vai fazendo esses deletes, eliminando esses registros. E eu estou falando muito em eliminar, né? Por quê? Qual que é a diferença de eliminar e ressignificar? Ressignificar é onde eu estou tendo uma outra percepção por uma informação, né? E programar é o quê? Eu gerar uma nova informação. Então, vamos lá, a diferença entre elas. Eu tenho medo. Se eu vou ressignificar esse medo, é o quê? Eu vou ver uma forma de como que esse medo ele pode me potencializar, né? Como que esse medo pode me beneficiar. É olhar o copo meio cheio, meio vazio, né? Então, antes esse medo, olhando ele de forma copo meio vazio, né, é onde a pessoa determinadas escolhas. E se ela começa a ressignificar ele, ou seja, ela começa a ver por outros olhos esse medo, né? Ou seja, esse medo ainda está na consciência dela, agora ela está vendo ele de outra forma. Isso é ressignificar, é ver por um outro ângulo a situação, tá? O programar é o quê? É você gerar uma nova informação, tá? Por exemplo, eu tenho medo, então agora eu vou gerar informação de coragem, né? Então agora eu tenho as duas informações coexistindo na minha consciência. Eu tenho medo e tenho coragem. Enquanto eu observar essa coragem, esse medo pode não manifestar, tá? Nesses dois exemplos, são formas diferentes de lidar com esse medo, tá? A diferença é que nesses dois exemplos, o medo continua existindo na minha consciência, ou ressignificando ou programando coragem, tá? Existe a informação de medo. A proposta que a HQI traz é o quê? Eu tenho medo, eu vou eliminar esse medo, tá? Eu tenho esse medo, esse medo foi gerado no trauma X, eu vou utilizar a técnica, a ferramenta e vou eliminar esse medo. Então, logo a coragem se manifesta de forma natural na minha vida. Ou eu consigo perceber o mundo agora com um olhar sem medo. É onde que a percepção também muda. Então, por isso que eu estou falando sempre em eliminar, né? Porque a própria tem como você programar e gerar informações também com a HQI. Só que nós colocamos 95% do conteúdo dos cursos e toda a nossa prática, né, é eliminar as informações. E como que funciona? Porque eu percebo aqui, assim, nos meus atendimentos, principalmente quando vou fazer liberação, né? A dificuldade que as pessoas têm de identificar o sentimento. Porque ninguém está acostumado com isso. A gente, como você falou no começo, ninguém aprendeu isso, né? A gente não aprendeu a lidar com o nosso emocional. A gente não aprendeu a olhar para os sentimentos, né? Então, eu percebo muita dificuldade. Então, às vezes eu pergunto, mas o que você está sentindo? A pessoa fala, é tristeza, só isso. Aí você começa a falar, incapacidade, mágoa, ressentimento, culpa, vergonha, humilhação. Aí você faz aquela lista de sentimentos, a pessoa fala, nossa, é isso, quanta coisa, né? Então, assim, é muita dificuldade. Até que a pessoa começa, aí eu falo, nós vamos focar nos sentimentos. Aí a pessoa começa esse trabalho de colocar esse olhar no sentimento. E como que a ferramenta, ela trabalha com isso? Essa identificação.
Exatamente, né? É perfeita a sua colocação, que isso é muito comum, né? Isso é muito comum porque, como você disse, né? E nós falamos aqui no encontro, a gente não aprende isso na escola. A gente aprende mal ali 3 sentimentos básicos que são fáceis de identificar. Você viu um cachorro rosnou para você que é frio na barriga, você sabe que é medo. Você tá meio cabisbaixo ali, você sabe que aquilo é tristeza. Você tá à vontade de torcer o pescocinho de alguém ali, você já sabe que isso é uma raiva. E os outros? São vários sentimentos, né? São vários sentimentos que nós vivenciamos e as pessoas não têm esse manual emocional, né? Então isso não é muito comum. Como que nós trabalhamos isso no HQI? O professor Sérgio, que foi quem desenvolveu a metodologia, né? Infelizmente ele faleceu em 2019, ele veio a falecer. Mas antes dele falecer, ele deixou a HQI aí redondinha, né? Então, além dele desenvolver a técnica, a metodologia, ele desenvolveu também um raciocínio onde nós conseguimos ter essa precisão nessa localização dessas informações. A gente sabe que tipo de trauma está linkado com cada, com cada situação que a pessoa deseja trabalhar, né? E alguns sentimentos que também estão correlacionados. Foi um estudo profundo que ele fez durante os anos, né? Que conseguimos, então, saber que tipo de sentimento está linkado com determinada situação. Agora, quando nós trazemos para a individualidade da pessoa, para saber se ela sentiu isso ou não, como que nós fazemos? Eu sempre brinco com meus alunos e clientes, né? Eu falo na hora no atendimento individual mesmo, ela relata os traumas, eu vou anotando, registrando tudo isso, e depois a gente vai eliminando com a técnica essas informações. E normalmente a pessoa não vai conseguir identificar o que ela sentiu. Então eu sempre brinco na hora de fazer as eliminações, até no atendimento individual, eu falo assim, ó, eu vou incluir alguns sentimentos aqui que são pertinentes ao que a gente vai trabalhar. Tá? Se você não sentiu, não tem problema não. Como eu sempre brinco, é melhor a gente eliminar à toa do que deixar aí. Então, de forma preventiva, é melhor então nós eliminarmos. E eu acabo acrescentando essas informações para poder ser eliminada. Quem está praticando em casa e não teve acesso a um curso, algum estudo mais aprofundado, né, eu venho buscando até desenvolver em paralelo também, justamente para trazer de uma forma mais popular para as pessoas tomarem consciência dessas emoções, né? Desses pica aqui, para quem quiser depois me acompanhar no Instagram. Toda primeira segunda-feira de cada mês, eu venho trazendo uma série de lives sobre as emoções. Então, já tem material salvo no YouTube e toda primeira segunda-feira eu venho explorando um sentimento em específico e as possíveis consequências, ramificações, como que isso pode se desdobrando, influenciando as nossas escolhas. Então, tem muito material lá e cada segunda-feira, né, primeira segunda-feira, eu vou trazendo um sentimento específico. Então, é uma forma de a gente começar a trazer isso para o dia a dia, né? E outra questão também que é muito importante, que eu percebi muito, que eu sou apaixonado pela linha junguiana. Então, foi onde eu venho trazendo até alguns estudos. Também tem muito material também sobre as sombras psicológicas, citei algumas coisas aqui no nosso encontro de hoje. E o Jung traz uma das ramificações do trabalho dele sobre a repressão das personalidades, né, que são as nossas sombras psicológicas. E aprofundando e estudando um pouquinho sobre esses assuntos, e na prática diária dos atendimentos individuais, eu fui percebendo que nós não reprimimos só as nossas personalidades, nós reprimimos os nossos sentimentos também. Então as pessoas costumam usar um sentimento para jogar concreto em cima do outro. Por isso que quando a gente pergunta a pessoa o que ela sentiu, ela vai trazer ali, eu senti só isso. Ou vai entrar até no estado de negação. Não senti nada, não. Isso foi até bom, né? Ainda bem que isso aconteceu e tal. Ou seja, são formas de reprimir e jogar concreto em cima desses sentimentos. Então, por isso que autoconhecimento é maravilhoso, que a gente começa a entender os nossos mecanismos internos, porque quando a gente nasce, a gente não recebe um manual. O médico não fala assim, olha, tá aqui seu bebê, tá? Esse aqui é o manual de funcionamento dele. Tem 2 mecanismos internos de razão e emoção. Cuidado com o que você fala com ele até determinada idade, que isso aí não vai ter filtro, tá? Vai virar uma crença para ele. Cuidado com o sentimento. A gente não tem, a gente vai aprendendo por tentativa e erro e vai armazenando essas informações. Qualquer aparelho eletrônico que você comprar, você tem um tutorial, você tem ali um manual, mas agora o ser humano, que é uma máquina sofisticadíssima, nós não temos isso. E nós buscamos aprender tantas coisas, né? Mas o principal mesmo, nós vamos deixando isso para segundo plano, né? Todo mundo quer resultado.
E os resultados vai passar pelo quê? Pela capacidade das nossas escolhas. E se tudo que fazemos ou deixamos de fazer, as nossas escolhas vai passar por razão e emoção, é de extrema importância, tinha que ser a prioridade máxima, compreender sobre esses assuntos. E logo, trabalhar aquilo que estiver em desequilíbrio. Porque todos os resultados práticos estão em cima disso. Né? Então, por isso que eu sempre defendo a ideia de que esses assuntos, autoconhecimento, né, terapia, por muitos anos foi colocado como que é coisa para doido. Né? Não, gente, é só doido que terapia? Não, todos nós precisamos, porque terapias é forma de trabalhar internamente os nossos mecanismos internos. Né? E nós passamos por uma sequência linear da vida que a escolha vai ser necessária o tempo inteiro. E o que você escolhe ou deixa de escolher está influenciando a sua saúde, seu relacionamento, o seu resultado financeiro, sua área profissional, sua área afetiva, todas as áreas. Então é de extrema importância, teria que ser prioridade máxima a compreensão. Então por isso eu busco trazer esses assuntos, né, para trazer o conhecimento para esse assunto de uma forma mais popular, para que as pessoas consigam entender a importância que está por trás de tudo isso. E essa importância não é só para os nossos resultados individuais, práticos. Porque todos os problemas da humanidade hoje se resumem ao desequilíbrio interno. Se você está em desequilíbrio interno pessoal seu, você vai ter um desequilíbrio pessoal seu ali na sua realidade prática. Se temos uma família em desequilíbrio, nós temos uma família vivenciando conflitos. E se nós temos uma sociedade em desequilíbrio, nós temos a situação que nós temos hoje do planeta. É guerra, é fome, é discriminação, é preconceito, é desigualdade, é todos esses conflitos que nós temos hoje. E tudo isso vai passar pelos desequilíbrios internos. Então, se cada um fizer a sua parte, né, todo mundo fica querendo salvar o mundo, né, e não que isso esteja errado, isso é louvável, isso sim também. Só que muitas das vezes buscamos fazer isso pelo caminho errado. Nós queremos ajudar o outro, salvar o mundo, sendo que a principal pessoa que precisa de ajuda, nós deixamos, que é aqui dentro de cada um de nós. Então, nós vamos conseguir fazer uma mudança de consciência planetária a partir do momento que cada um tomar a consciência da importância de cuidar de si. Né? E cuidar de si não é egoísmo, porque egoísmo e altruísmo são só lados, é o mesmo lado, são lados diferentes da mesma moeda. Né? Porque o egoísmo é o quê? Tirar do outro para se favorecer. E o altruísmo é o quê? É você tirar de você para favorecer o outro. Né? Ou seja, desequilíbrio da mesma forma, porque nós fazemos parte de uma totalidade. Então, se eu desequilibro o outro, eu desequilibrei o todo. Se eu desequilibro a mim mesmo, mesmo que seja para favorecer alguém, desequilibrei o todo também. Então, por isso essa importância desse olhar para cuidar de você. Que esse é o primeiro passo para você conseguir fazer uma grande mudança coletiva, né? É desenvolver o amor próprio, que aí o amor incondicional vem como uma consequência, não como uma obrigação, como uma necessidade, ou como até uma fuga, que muitos usam o amor incondicional como fuga, né? Deixando de se amar. Né? Henrique. E se a gente estiver bem, se o sentimento não estiver dentro da gente, como que eu vou... eu vou querer que o outro venha preencher, mas o outro não vai alcançar para preencher isso em mim, né? Então eu preciso estar preenchida para que eu possa transbordar para o outro, né? E aí não querer ficar nessa, né, querendo sugar, querendo se alimentar, mas o vazio está dentro da gente, né? Na verdade, a gente precisa se preencher, estar bem, para a gente transbordar isso na vida do outro, né? Marcos, desculpa te interromper. Exatamente. Então, eu acho interessante. E essa busca passa por diversos processos, né? E o processo interno, eu costumo até dizer, fazer uma analogia com uma cebola, né? Você tira uma casca, tem mais uma, você tira uma, tem mais uma, e assim vai, é constante, não é? Você fez uma terapia, fez usou uma ferramenta e acabou. Não acabou, só começou. Né? Você vai indo, vai tirando uma camada, e de repente você utiliza outra ferramenta, você enxerga outra coisa, e o processo continua sempre. Né? Até nas nossas vivências, né, eu costumo dizer isso, que o processo começou ali, ele não terminou ali. Ali você viu coisas que você precisava ver, né? E a partir dali você vai começar a entender o que você precisa entender, e aí a mudança vem de acordo com a sua vontade. Se você desejar mudar, você muda. Se quiser continuar do mesmo jeito, a escolha é sua também, não tem mágica, né?
A ferramenta não faz mágica, o terapeuta não faz mágica. Quem faz a mágica é você mesmo. É você que decide, né, se quer mudar ou não. Né, se quer continuar nessa situação que você está, ou se você realmente quer sair daí. Então é importante, né, tomar a decisão e fazer o que precisa ser feito para ver a mudança acontecer. Né? E lógico, né, nenhuma semente nasce na hora que você planta. Você começou a plantar algo diferente, existe um tempo, né, de adaptação, né, de mudança, até que você veja aquilo aparecer na sua vida, porque você está ainda rodando no automático do que você vinha fazendo antes. A partir do momento que você muda, né, você vai passar por um processo até ver o resultado daquele processo, né, acontecer na sua vida, dentro e fora. Né? Então, né, a pessoa às vezes precisa ter essa consciência de que não existe uma mágica e uma mudança automática na hora. É assim como se criou conexões neurais que te levaram a agir de forma automática, né? Diante de determinadas situações, você tem que mudar, né, esses caminhos neurais e criar novos caminhos para que você tenha, né, uma atitude diferente diante das mesmas situações ou das situações novas, né, que vierem a acontecer na sua vida. Então, esse Exatamente. é o processo, né? A gente sempre fala Exatamente. que nós, como terapeuta, nós não somos a cura de ninguém, né? Nós não somos curadores, né? Nós somos uma ferramenta de ajuda, de apoio com as técnicas, né? Com o conhecimento que a gente vai adquirindo. E aí a gente é uma ferramenta, mas é autocura, é a pessoa que vai se curar, né? Não, a gente não consegue fazer o milagre, né? Até Jesus, quando ele ia praticar um milagre, né? Quando o milagre ia acontecer, ele perguntava: você acredita? Porque se a pessoa não acredita, se não vem de dentro dela, nada vai acontecer, né? Exatamente. Não tem varinha de condão, não tem, né, passe de mágica, né? É um processo. Eu escuto muito isso também, né? Falei assim, nossa, Henrique, percebi então que eu tenho muita coisa para trabalhar, mas vai dar trabalho. Nossa, isso vai dar trabalho, é melhor não mexer nisso. É muito comum, né? É muito comum. Eu falo o seguinte, gente, eu não iludo ninguém. Dá trabalho? Dá trabalho pra caramba. Mexer em trauma dá trabalho. Tem hora que enche a paciência, né? Você olhar aquela dor, aquela coisa e tal, né? Dá trabalho? Dá. Só que eu sempre falo, também dá um trabalho danado ter um câncer. Também dá um trabalho danado ter um problema de relacionamento. Dá um trabalho danado ter problema financeiro. Dá um trabalho ter um vício, uma compulsão, né? Então, tudo dá trabalho. Então, já que vamos ter trabalho, é melhor ter trabalho com a solução do que vivenciando os conflitos, que também são formas de aprender. Né? A dor é só uma forma diferente de aprender. Tudo o universo caminha para expansão, crescimento e aprendizado. Então, os problemas também são construtivos. Todos os nossos desequilíbrios também geram uma expansão de consciência lá da frente. Né? Então, nós podemos aprender pelo amor ou pelo rigor. Né? São escolhas, sejam conscientes ou inconscientes. Então, a dor também é uma forma diferente de aprender. Só que não necessariamente você precisa sofrer para aprender. Tem vários recursos hoje onde você pode aprender pelo amor, né? Aprendendo. Então, é o que eu sempre falo. Então, já que vamos ter trabalho, é melhor ter trabalho buscando a solução e desfrutando, né, esse lado equilibrado e desfrutar dessas consequências boas, né, que isso pode possibilitar, do que aprender sofrendo. E a gente vai aprendendo a sair de campo de resistência, né? Porque eu percebo que quanto mais a gente está nessa busca, mais a gente quer descobrir, né? Eu vejo assim, às vezes em atendimento, a pessoa fala assim, ai, não, isso aí, vamos deixar para depois? Eu falo, não, já quer deixar para depois, nós vamos começar por isso, né? Porque a própria mente, né, o subconsciente, eu entendo que seja o subconsciente, ele começa a pedir socorro. E não adianta a gente fugir, porque uma hora a conta chega, né? E se a gente não paga essa conta, ela vem com juros depois. Então, quando a gente se permite, a gente vai tirando aquela camada, aquela nata, e aí a mente começa a confiar e vai mandando outras coisas, né? Então, eu percebo, assim, tem gente que fala assim, às vezes eu falo assim, passei por um momento difícil, por uma catarse, sei lá, mas logo eu já entendi, no dia seguinte eu já estava fazendo a limpeza, a liberação. Aí a pessoa fala assim, mas para você é fácil. Eu falo, fácil?
para eu chegar até aqui é que a minha mente já começou a confiar mais e mandar, né? Mas fácil não foi, não. Fácil não foi, não. Né? Então, quanto mais a gente treina, quanto mais a gente coloca em prática, quanto mais a gente utiliza, né, essas ferramentas, mais a nossa mente vai confiando e mais a gente vai se aprofundando. E mais rápido os problemas vão sendo resolvidos, né? Porque a gente quer a solução. A gente para de sobreviver na dor e começa a falar, opa, tem um lado mais leve aqui, né? Eu vou sair dessa resistência aqui e começar a ir para esse lado, que é um lado de mais prazer, porque quando começa a ser mais rápido essas soluções, esses entendimentos, aí a gente quer mais, fala, opa, peraí, o que mais que tem? Eu quero descobrir aí, né? Então, a própria mente vai ajudando, né? Exatamente, né? Outra analogia que eu sempre uso, pessoal, é o seguinte, porque no começo dá um trabalho sim, mas depois vai ficando mais fácil, né? Por quê? Imagina, eu sempre uso essa analogia que encaixa perfeitamente com a HQI, né? Que é uma ferramenta que você vai fazendo essa limpeza. Quando você pega uma casa, imagina uma casa que tem 20, 30, 40 anos que nunca viu uma faxina. Imagina a primeira limpeza nessa casa, vai dar um trabalho danado. Mas se você ficar postergando a limpeza, ela vai só se deteriorando, né? Então, quanto antes você começar a fazer essa limpeza, você vai dizer, mas vai dar trabalho, vou deixar para amanhã. Então, a sujeira de 30 anos, vamos supor que tem 30 anos ali, com mais um dia que você deixou, tem 30 anos e um dia agora. Não vai dar mais trabalho. Depois mais uma semana, mais 2, e vai começar a feder, vai começar a desmoronar, vai acontecer alguma coisa que uma hora vai ter que mexer. Então, quanto antes, melhor. A primeira limpeza vai dar uma trabalheira danada. Vai ter que jogar água, vai ter que esfregar, vai ter que usar produto, vai ter que alugar uma caçamba para jogar um monte de coisa fora, vai dar uma trabalheira danada, né? Que principalmente quem já tem anos de coisa ali vai ter esse trabalhinho no começo. Mas depois você vai começar a desfrutar da casa limpa, né? Você consegue, vai ser um trabalho que vai valer a pena. Melhor do que empurrar com a barriga aquela bagunça que está na casa. Então você vai ter esse trabalho inicial e depois, para você ajustar, é tranquilo. Então você vai precisar ficar alugando caçamba mais, ficar jogando na água já tinha, não. Depois você vai monitorar. Opa, cai uma poeirinha aqui. Opa, deixa eu tirar essa poeirinha aqui. Você passa ali um paninho, dá uma espanada, tranquilo, né? Então é mais ou menos isso que nós fazemos com a nossa consciência. As primeiras limpezas vai dar uma trabalheira danada, vai ter que pôr a mão na massa, né? Mas logo você já começa e chora de novo, né? Até dor física, né? Exatamente. Mas que legal. Bom, a hora passou rápido, hein? O bate-papo rendeu, já deu uma hora. Eu estava vendo isso daí, já foi uma hora já de live. Agora que eu deixar um pouquinho para a próxima, né? Daqui uns dias, o que vocês acham? Vou ter que fazer Mas vamos, vai ser um prazer. Vai ser um prazer imenso aqui. O pessoal também, depois, né, pode ir comentando aqui o que achou, se gostou do bate-papo, surgiu dúvidas, né? Eu vi aqui bastante coraçãozinho subindo aqui. Gratidão a todos aí que estão curtindo. Vou pedir o pessoal depois para voltar na gravação, porque a gente acaba perdendo aqui os comentários, né? Perdendo aqui os likes. Então, depois, quem puder voltar na gravação e deixar um joinha, um comentário, as perguntas também, que vai ser um prazer estar respondendo vocês também, tá? Compartilhando com pessoas que você acreditam que essa mensagem seja importante. Estou perguntando aqui se a live vai ficar salva. Vai sim, vai ficar salva aqui no meu perfil e da Celi, e depois eu costumo subir para o meu canal no YouTube também, tá? Então fica aí o convite para vocês também, verificarem depois os outros material que está gravado, tem muito material bacana aí para vocês, tá? Quem quiser acompanhar, já fica o convite, a primeira segunda-feira de agosto já vai ter outra live aí sobre as emoções, já tem material salvo lá no canal, tem lá sobre medo, tristeza, rejeição, carência, apego, tem muita coisa bacana lá, tem outros assuntos também para quem aprecia e já está na vibe aí da informação, do autoconhecimento. Para quem é novo também, está numa linguagem bem simples, dá para vocês acompanharem, tá? Não tem nada complexo, tudo bem tranquilo, né? Fazer um convite para o pessoal também, né? Em breve estaremos aí na cidade de vocês aí, presencialmente aí, fazendo um evento aí na cidade de vocês também. Em breve soltaremos mais informações, né? Estamos definindo, alinhando direitinho data, né? A gente podia fazer uma com um assunto específico. Podemos sim.
Pessoal que tiver interesse, deixa nos comentários aí que tem interesse de participar de um encontro com assunto específico, né? A gente pode fazer uma live com algum assunto específico. Relacionamento, ansiedade, né? Família. O que chamar, o que o coração pedir mais aí. Manda aí, Verdade. porque eu costumo Comenta aí, trazer comenta aí. conteúdo que talvez está claro para mim, né? Mas quando vocês trazem aquilo que vocês querem ouvir, eu consigo trazer, né? Para vocês aí. Ó, Aí, Jeff. já quer fazer inscrição aí, ó. Aí, ó, procura Inscrições. Celi. Quem tiver interesse em participar, vai poder participar com a gente lá ao vivo, né? E a gente vai, eu tenho certeza, vai ser bem, bem legal, bem poderoso, né? Para A todos Vivi que falou tiverem. dependência emocional. Olha, assunto interessante. Muito bom, Ó, Letícia. boa, dependência emocional, relacionamento. Ó, Uhum. pessoal que está deixando aqui, eu já estou anotando aqui, mas depois volta lá nos comentários, deixa lá no comentário também, né? Que aí fica mais fácil para a gente voltar também e verificar quem quiser mandar no privado também. Aí nós vamos coletando essas informações aqui, né? O Jéssica colocou financeiro. Ah, bacana. E aí nós vamos batendo um papo bem legal. Eu consigo trazer algum conteúdo aí que possa ajudar o dia a dia de vocês aí com o tema que vocês têm interesse aí. E aí vamos marcar então esse outro bate-papo, vai ser um prazer. Gostei muito de bater um papo com vocês aqui, a ideia fluiu bastante também. Gratidão aí pelo carinho. O pessoal que tiver interesse no presencial aí, procura a Celi e o Marcos aí também, né? Que como eu moro numa outra cidade, né? Então a gente vendo o interesse de vocês aí, fica mais fácil para a gente se deslocar, montar essa turma, e vai ser um prazer estar presencialmente aí com vocês também. A Flávia está perguntando aqui sobre a técnica na prática. Ah, sim, HQI. Quem quiser conhecer, né, nós podemos marcar, eu promovo periodicamente o Conversando sobre HQI, que são palestras online gratuitas, né, onde eu passo os fundamentos científicos e teóricos da metodologia, fundamento de caso, e já ensino a técnica para vocês já saírem praticando. Tá? Então, periodicamente eu promovo, devo montar a agenda agora em agosto, tá? Dos próximos Conversando sobre HQI. Então, quem quiser participar, é só acompanhar o meu perfil, verificar quando que vai ter a data. São encontros gratuitos, vocês podem participar. Esse não é em formato de live, tá? É em plataforma fechada, onde eu vou estar tendo essa interação com vocês. Tá? E nós estamos montando também um bate-papo aí em plataforma fechada para o público de vocês também, né? Talvez até explorando algum tema que vocês desejam trabalhar. Então, quem tiver interesse também pode chamar a Celi e o Marcos aí, trazendo também esses temas, que a gente pode fazer esse evento fechado também aí, onde eu posso direcionar o conteúdo de acordo com a necessidade que vocês desejam explorar e trabalhar também. Então, tem várias formas onde a gente pode estar batendo um papo juntos aí, e vai ser um prazer estar batendo esse papo com vocês. Vamos definir, então, e a gente divulga, né, para fazer esse próximo. Que legal. Beleza. Claro. Gratidão. Gratidão a todos. Gratidão, Beijo pessoal. carinhoso para Boa vocês. noite a todos e a gente se vê na próxima. Beleza? Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.